Caros alunos, vamos retomar nossos estudos, né? Espero que esteja contando aí com seu empenho, sua dedicação na metodologia científica. E agora nós vamos para a nossa quinta videoaula com um tema muito interessante. Nós dividimos aí em 2 capítulos. O 7º capítulo, que se trata sobre a pesquisa mesmo, os procedimentos metodológicos, os tipos de pesquisa. Nós vamos agora detalhar esses tipos de pesquisa para você e depois vamos trabalhar com as abordagens dessas pesquisas, né? Se é qualitativo, tipo, universo, vamos detalhar tudo isso a partir de agora. Vamos nessa? Ok. Então, estamos falando de caracterização, de identificação dos tipos de pesquisa, uma vez que você agora se lança à pesquisa propriamente dita. Primeiro, vamos pensar assim, qual que é o raciocínio que você vai construir nessa trajetória? Você vai construir. Existem vários outros tipos de raciocínio, mas vamos nos fixar no dedutivo ou no indutivo. O raciocínio dedutivo, que comumente nós construímos nos trabalhos mais básicos da educação superior, é aquele em que você parte de uma premissa geral, essa premissa geral para nós são as teorias, são as leis, é aquilo que vale para todos e vai analisar um caso específico. Então, parte do geral para o específico, raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo, por outro lado, é aquele que faz análise de vários casos particulares, tentando identificar o que é recorrente nesses casos. A partir de então, constrói-se uma premissa, uma conclusão que generalize as ideias analisadas, ok? Exemplo. Quando um auditor vai a uma empresa, qual que é o raciocínio dele? Ele não vai verificar se aquela empresa específica não está dentro das normas, daquilo que foi passado para os parâmetros para ela? Raciocínio, portanto, dedutivo. Parte dos parâmetros que são traçados para determinado caso, determinado processo, para analisar um caso específico daquela empresa. Muito bem, definindo o seu tipo, o seu raciocínio lógico, você vai identificar, então, quais são as finalidades do seu trabalho. Então, você caracteriza o seu trabalho quanto aos fins. Identifica isso para você e para o seu leitor. Quanto aos fins, um trabalho científico, um trabalho de pesquisa pode ser exploratório, quando você quer explorar várias abordagens, vários campos sobre o mesmo objeto. Pode ser descritivo, se o seu objetivo é caracterizar esse objeto. Pode ser explicativo, se você quer explicar, esclarecer como esse fenômeno acontece. Pode ser metodológico, se o seu fim é apresentar para o seu leitor final o como proceder. Se nós estamos falando de metodologia, não é como, é caminho. Então, se o seu objetivo é mostrar como proceder diante de determinada situação, você tem um trabalho com finalidade metodológica. Você tem diversas outras finalidades, né? Então, depende de você entender. É uma finalidade, por exemplo, intervencionista? Isso aí, quando se tratar de um trabalho mais amplo, de largo fôlego, um trabalho intervencionista é aquele que, a partir da sua pesquisa, você intervém na realidade. E, normalmente, para esse tipo de pesquisa, você tem de ter certas parcerias. Por exemplo, uma pesquisa encomendada pela prefeitura, compreendeu? Muito bem. Após identificar a finalidade do seu trabalho, passe para os meios. Então, identifique o tipo de pesquisa quanto aos meios. Meio é o modo, né? De quais aspectos você vai lançar mão para realizar o seu trabalho. Quais instrumentos? Então, você, por exemplo, pode fazer uma pesquisa de meio bibliográfico. Então, você vai apenas trabalhar com aquelas publicações, né? Sejam publicações tradicionais, convencionais, sejam publicações eletrônicas, mas o seu fim é a publicação.
o meio de pesquisa de campo, que são vários tipos de pesquisa de campo. Você pode trabalhar com a pesquisa documental, em que você vai analisar apenas documentos. Você pode trabalhar com estudo de caso. Enfim, pessoal, dependendo da sua delimitação, dependendo dos seus objetivos, você vai ser direcionado para um meio de investigação, ok? Definidos as finalidades e os meios de pesquisa, você partirá para a abordagem. O que é isso? Abordagem é dizer se o seu olhar para a sua pesquisa vai ser um olhar quantitativo, você está buscando um índice, ou você vai olhar para ele com um fito mais qualitativo. Você quer buscar uma variável, analisar com profundidade essa variável. Então você tem de definir. Pode também definir pela análise quali e quantitativa, que é aquela que alia os dois olhares, tá bom? Então, você fez agora, até o momento, uma definição dos tipos de pesquisa que você vai construir. Além disso, além de caracterizar a sua pesquisa quanto aos tipos de pesquisa que você vai trabalhar, você precisa identificar qual é o universo da sua pesquisa, qual é a amostra da sua pesquisa e, se for o caso, quais são os sujeitos desta pesquisa. O universo, gente, é toda a comunidade representativa do seu trabalho. Por exemplo, se você vai trabalhar com as normas aplicadas à segurança de trabalho em determinado, por exemplo, em construção civil de Belo Horizonte, o seu universo são as construções de natureza civil, as construções civil de Belo Horizonte, tá? Construções civis de Belo Horizonte. Agora, esse é o seu universo, que é a comunidade representada pela sua amostra. Mas para você fazer a pesquisa, você não precisa definitivamente fazer uma visita a todas essas construções. É claro que não, é inviável. Você, então, parte para uma amostra. Essa amostra, ela vai ser qualitativa ou quantitativa, dependendo da sua abordagem. Né? Então, se você vai definir a amostra e dizer para o seu leitor como foi que você definiu, qual critério que você usou para definir a amostra, para não ficar denotando uma questão de manipulação de dados, por exemplo. Só um caso engraçado que acontece, assim, principalmente em cidades, sou de cidade do interior, e é muito comum, atualmente isso tem mudado muito, mas é muito comum em época de eleições, as pessoas fazerem aquelas pesquisas manipuladas, não acontece? Então, vai-se até aquele reduto de votos, aplica-se a pesquisa ali e aí sai o resultado, né? O deputado fulano de tal tem 80% de intenção de voto. E olha que até hoje ainda há pessoas que só votam no candidato que vai vencer. Então, acontece que a pesquisa manipulada não tem valor para a ciência. Só um exemplo. Depois de identificada a amostra, você define quem são os sujeitos da sua pesquisa, né? Sujeitos são os informantes. Quem é que é capaz de trazer dados se esses dados forem necessários? Não é obrigatório que na sua pesquisa tenha busca de dados por meio de sujeitos. Você pode apenas empreender uma pesquisa documental, como eu disse antes. Não é? Mas se for o caso, você explique para o seu leitor, nesse momento, que sujeitos são esses, quem são eles, né? Qual o perfil, como é que eles chegaram até a sua amostra, não é? Como eles foram escolhidos. Além disso, você define os seus instrumentos de pesquisa. Se você for trabalhar com pesquisa qualitativa, você pode aplicar uma entrevista aberta, por exemplo. Você pode fazer uma análise sistemática por meio de um roteiro pré-estabelecido. Se você for fazer uma pesquisa quantitativa, você pode partir para questionário, survey, você pode fazer abordagens, são várias as outras. Então, na apostila também você vai encontrar vários instrumentos de pesquisa.
O próprio estudo de caso pode funcionar como um instrumento de pesquisa. Me refiro a ele porque é um tipo de trabalho muito solicitado também no ensino superior. Muito bem, então, definida toda a sua trajetória, você está em campo, é necessário colocar nessa pesquisa aquele ingrediente que eu mencionei no início da nossa disciplina, ética. Em todos os passos da sua pesquisa, a ética é fundamental. Ética quer dizer simplesmente o seguinte: eu não vou fazer a ninguém aquilo que eu não quero que me façam. Então, se você seguir esse senso de fazer o outro apenas o que for bom e que fizer bem para o outro, você conseguirá alcançar a ética. Em vários tipos de trabalhos, inclusive quando envolvam mesmo a vida, você tem de submeter o seu projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Então, que você faça boas pesquisas, sejam elas bibliográficas ou de campo, e que tenha êxito na construção do seu conhecimento. Até já!